Malcom pode voltar para o Corinthians na metade do ano. Especulação que surgiu nas últimas horas. Já quero descartar de cara qualquer possibilidade de acordo, mas tem informação importante. O atacante de 29 anos de idade, que pertence ao Al Hilal, interessa a um time grande no Catar. E a negociação pode assegurar dinheiro ao Corinthians no mês de julho. Só para lembrar de alguns movimentos recentes de jogadores brasileiros que atuavam nessa região e foram contratados pelo Al Sadd do Catar. Roberto Firmino, que era do Al Ahly, e Claudinho, que pertencia ao Zenit. Hoje o Malcom está avaliado em mais ou menos 25 milhões de euros, embora tenha sido comprado do Zenit por 60 milhões de euros. O Corinthians tem direito a 2,5% pelo mecanismo de solidariedade. Qualquer negociação envolvendo o Malcom daqui até o fim da carreira e o Corinthians fica com 2,5%. Naquela negociação da ida do Malcom ao Al Hilal, o Corinthians, por exemplo, faturou 7.870.000 reais. Temporada do Malcom na Arábia Saudita de 39 jogos, 9 gols e 11 assistências. Terceira temporada dele na Arábia Saudita. O que o Corinthians está cometendo aqui trata-se de um erro gravíssimo. O Corinthians está abrindo mão, né, do que parece ser, ninguém pode cravar isso, uma das suas principais promessas da base. Tudo bem, lá na frente, se não der nada, beleza. Mas não deu nada por quê? Por pouco? Vale a pena arriscar? Repito, o salário do Flora é um salário que não é nada normal. Se fosse, eu mesmo aqui estaria criticando. Até porque faço meu jornalismo sempre imparcial. A base do Corinthians na gestão Osmar Stabile começou muito bem, fazendo uma limpeza que era necessária. Mas exclusivamente nesse caso aqui, nós vemos um erro absurdo. O que aconteceu, né, para que o Corinthians não quisesse mais utilizar o garoto? O garoto não, né, uma criança. Isso tem que ter explicações. O Corinthians não pode soltar uma nota dizendo, o Corinthians está, né, tá cercado aí dos seus contratos. Meu amigo, o Flora tem mídia, o menino tem contrato com a Nike. É um menino que, né, que tem o seu engajamento. E se ele quiser jogar em outro clube, qualquer outro clube vai pagar essa multa. Pelo que me falaram, uma multa de 2 milhões de reais. Qualquer um paga essa multa no futebol hoje. A questão não é essa. A questão é que isso é pensar pequeno. Nós temos os nossos direitos aqui. A nossa multa. Cara, ninguém tá ligando pra multa. Nós estamos falando de um atleta, de uma criança, que lá na frente pode ser um grande jogador. Porque dá pra saber quando vai ser um grande jogador? Dá pra cravar que vai? Não dá, mas dá pra imaginar. Né? Não quero comparar o Flora ao Neymar, mas o Neymar eu acompanhei desde os 11, 12, 13, 14, 15 anos, e sempre soubemos, né, que o Neymar seria um grande jogador, e foi. E foi, né? Já foi, tá? Qual o motivo de tirar o moleque de todas as competições e depois ficar aí falando que, nós temos um contrato, se quiser, nós temos uma multa, estamos protegidos contratualmente falando. Gente, vocês estão perdendo um menino que, repito, não tem um salário gigantesco na base. Pode ganhar um pouco mais que o outro garoto, e daí? E daí se os outros pais querem que ganhe todo mundo igual? Como assim todo mundo igual? Como assim todo mundo igual? Isso não existe em lugar nenhum. No mundo corporativo, em qualquer lugar, não existe isso. Aí fica, não, por que o Flora ganha mais? Porque ele joga mais, tem mais engajamento, tem contrato com a Nike. Qual o problema? Nós vamos perder porque todo mundo tem o mesmo salário. Isso não existe. No profissional, todo mundo tem o mesmo salário? O Memphis ganha a mesma coisa que o Pedro Raul? O Yuri ganha a mesma coisa que o Guinegão? O Garro ganha a mesma coisa que o Charles? Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Agora, sabe qual é o pior de tudo? O pior de tudo é o seguinte, o que o Corinthians quer fazer? O Corinthians quer fazer um contrato só. Pegar o contrato dele de imagem, juntar com o formador, fazer um só. E aí o Corinthians quer diminuir os ganhos do jogador, do atleta ou da família. Então o que o Corinthians quer fazer? O Corinthians quer economizar com o Flora. Pô, velho. Desculpa, velho. Eu consigo defender o menino sem saber se ele é bom ou não. Já vi vários vídeos dele, todo mundo já viu, a torcida tá aí pedindo, tem um apelo. Pelo amor de Deus, velho. Vocês estão querendo economizar com o Flora? Vocês deveriam ter economizado com o Vitinho, com o Charles, com o Alex Santana. Vocês deveriam ter economizado com o Pedro Raul. Vocês deveriam ter economizado com o Héctor Hernandes. Vocês deveriam ter economizado com o Kaká. Vocês deveriam ter economizado com o Félix Torres. Vocês deveriam ter economizado com o André Ramalho. Cara,
Vocês vão perder um menino por quanto? Por quanto? Por causa de 10 mil? Peraí, vocês vão perder uma promessa por conta de que 10 mil, 15 mil, 5 mil? Por quanto? Qual a diferença? O que vocês querem? Vocês vão perder um moleque por causa de 10 mil e depois vai chegar aí o Alan, vocês pagam 1 milhão pro Alan. Chega o Vitinho, perna de pau, 1,5 milhão. Ó, me desculpe, velho. O moleque talvez não seja isso que tá todo mundo falando. A questão não é essa. Eu não vou pôr minha mão no fogo pelo Flora, se ele é fera ou se ele não é, se ele é craque ou se ele não é. Eu não tô aqui para falar sobre isso. Mas eu estou aqui para dizer que não vale o risco. Não vale correr esse risco de ver um menino no Palmeiras, de ver um menino no São Paulo, de ver um menino no Santos. Não vale a pena correr o risco. O que vocês vão gastar com o Flora em um ano, vocês não vão gastar um mês com perna de pau do profissional. Não vale a pena. Agora, ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo. Porque eu já dei muitos bons conselhos aí para vocês. Por exemplo, não contratar o Rony. Eu falo bom conselho quando eu venho aqui no ar e falo, né? Quando todo mundo queria que o Corinthians contratasse o Rony, porque também ninguém pode ver jogador, aí contrata um perna de pau. Que o Corinthians ia ter que pagar 5 milhões por ele, mais de 1 milhão de salário. Eu não falei que o interessante não era contratar? Eu estava errado? Olha no Santos aí, ó. Pô, velho, tem tanta coisa que eu falo aqui que eu sei que eu tô falando, meu irmão. Agora, eu poderia chegar e falar assim, meu irmão, que se lasque aí, manda esse pai desse menino aí, leva ele pra onde quiser, já que tá aí forçando, pedindo aumento. Pelo que eu tô sabendo, ele nem tá pedindo aumento, mas vou falar a real. Se tivesse pedindo aumento, era questão de sentar e negociar. Pô, velho. Vocês arriscaram no Zaccaria que ninguém conhecia. Aí vocês vêm falar pra mim. Aí vocês vão perder o Flora por causa de 5 mil reais, de 10 mil reais. Eu não sei o valor, tá? Tô tratando esse caso como de uma forma proporcional, que eu acredito que seja isso. Vocês arriscam contratar um marroquino que pouca gente conhecia, pagando para ele 400 pau por mês, 400 pau por mês, e o nosso futuro, vocês estão abrindo mão por 5 reais? Por 10 conto? Me desculpe, nessa vocês erraram feio. Vocês erram, insistem no erro, em uma semana que o Hendrick brilha mais uma vez com a camisa da seleção brasileira, e o pai deu uma entrevista que ele não jogou no Corinthians por causa de uma tubaína. Quer dizer, vai ser mais um Hendrick da vida. Quer dizer, vai ser mais um Lucas Moura da vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja mais um goleiro Marcos da vida. E quanto tempo o Corinthians ficou contratando goleiro no período em que o Marcos brilhava no Palmeiras? Tivemos Doni, fraco. Ney, fraco. Maurício, fraco. Johnny Herrera, fraco. Eu cito vários goleiros que passaram pelo Corinthians. Silvio Luiz, fraco. Vários goleiros que tiveram que ser contratados e a gente perdeu na base o Marcos, campeão do mundo em 2002. Nesse período era o goleiro do rival. Não vale arriscar nessa. É o jogo. Perderam já, né? Pela nota do pai do Flora, o Corinthians já é passado pro Flora. Pro Flora, pro garoto, não. O moleque é corintiano. Pro menino, não. Mas o que vocês fizeram com um menino de 12 anos é uma falta de profissionalismo incrível. Deixar uma criança sem jogar futebol por todo esse período, deixasse ele no banco de reservas. Eu não tenho problema com isso. Deixasse ele no banco de reservas, eu não estaria falando nada aqui. Ah, Samir, o moleque não é tudo isso, não joga nada. Banco. E quando terminar o contrato, tchau. Agora, não inscrever o moleque, eu duvido que o Flora não tenha condições de ser inscrito. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. O Corinthians está perdendo o Flora por questão contratual, questão de valores. O Corinthians quer pegar o contrato de imagem dele, juntar com o contrato de formação e fazer um só. Não, você vai fazer um contrato de formação quando terminar o contrato de imagem. Não precisa se preocupar. Quando terminar o contrato de imagem, ele não vai querer assinar o contrato de formação com o Corinthians. E ainda estamos lascados. Então, se ele quiser, ele faz isso agora. Se ele quisesse, faria agora. E outra, se ele fizer isso, meu amigo, nós estamos falando de uma nação. Se o pai dele terminasse o contrato de imagem e falasse o seguinte, não quero assinar com o Corinthians, vou assinar com outro clube, meu irmão, ia tomar uma pressão gigantesca. Esse é o Corinthians, né, velho? Hein? Memphis não existe proposta de renovação, pelo menos que eu apurei, tá?
O Corinthians tá aguardando o Memphis, aguardando. O Corinthians entende que o Memphis vai cozinhar o Corinthians. E como o Corinthians não tá muito empolgado, tirando o Marcelo Paes, ninguém tá empolgado no Corinthians com o Memphis. Entendeu? Então o Corinthians tá naquela situação seguinte, ó. Me enrola que eu gosto. Me enrola que eu gosto. Entendeu? Você acha que você tá me enrolando? Então assim, é um enrolando o outro. O Corinthians ofereceu uma merreca pro Memphis. O Corinthians fez uma proposta pro Memphis para dividir essa dívida. Em quantas parcelas eram mesmo? Eram em 4 anos, se eu não me engano. Eram 40 e poucas parcelas. O Memphis não quis. Aí sabe o que o Corinthians fez? Me fale então, já que eles usaram essa frase e eu falei isso aqui ontem. Me fale então, quanto você quer, já que você está falando que quer ajudar para ficar, quanto você então está disposto a ajudar, a baixar? Ele não falou, porque ele foi para a Copa. E se ele brilhar na Copa? Entendeu? E se ele brilhar na Copa? É isso. Agora a gente tem que esperar, né? O Corinthians está esperando, então não tem proposta pro Memphis. Não. O Corinthians que está esperando o Memphis agora. Porque o Corinthians, ele chegou a fazer uma proposta, mas não foi uma proposta. O Corinthians fez a proposta da dívida. Quando o Corinthians falou que eram 4 anos a dívida, eles não quiseram nem ouvir quanto que o Corinthians tinha para oferecer. E aí o Corinthians falou, então fale quanto você quer reduzir. E ficou nessa, um jogou pro outro. O Memphis foi para os Estados Unidos e vai enrolar o Corinthians agora. E o Corinthians quer ser enrolado. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.